Economia Internacional, aula 12, e o tópico é o número 11, balanço de pagamentos. Vamos lá. A ideia é apresentar, além de uma introdução sobre as finanças internacionais, apresentar o primeiro tópico de finanças internacionais, que seria balanço de pagamentos. Capítulo 12 do Krugman, 19 do Appleyard e 13 do Bauman. Não sei qual que vocês estão usando, enfim, tem aí essa bibliografia de apoio. Bom, essa disciplina de economia internacional aqui na Unifesp tem uma diferença, uma vez que ele é mais concentrado na parte de comércio internacional, uma vez que o conteúdo de macroeconomia 2 é essencialmente o curso de finanças internacionais, ou macrointernacional, que a gente vê aqui, que é igual, vamos dizer, ao conteúdo de macrointernacional dos livros de economia internacional. Os livros de economia internacional tipicamente têm meio a meio comércio internacional e macroeconomia internacional. Justamente por isso, nós decidimos focar mais em comércio internacional e acrescentar ao conteúdo de macro 2 alguns temas específicos de finanças internacionais. E um deles é justamente esse assunto de hoje, o tema balanço de pagamentos, que nós vamos ver em detalhes. Bom, lembrando que se comércio internacional é a abordagem microeconômica da economia internacional, ou seja, enfoque nos mercados e o enfoque da especialização e da produção e da trocas internacionais dos produtos, também tem um enfoque macroeconômico, que são as interações monetárias entre economias nacionais. Isso é importante estudar, porque esses padrões dessas ditas monetárias entre países podem influenciar um padrão um do outro, né? De um país influenciar no outro e no limite até influenciar outras economias no mundo, né? A política econômica, existem algumas variáveis, né, que permite que o governo possa afetar uma a outra economia através da política econômica específicas, até para se proteger ou conseguir lidar com choques, né? Ou seja, através de algumas variáveis internacionais, uma inflação, por exemplo, ou uma crise econômica pode ser transmitida de um país para o outro. Tá? Então, é esse o enfoque macroeconômico da economia internacional, né? Chamado de finanças internacionais ou macroeconomia internacional. Tá? E como a gente viu, então, até agora, nessa boa parte do curso, a gente focou nas trocas de bens e serviços entre países e nos fluxos de investimento direto externo de produção internacional. Agora a gente vai falar sobre os fluxos cambiais, fluxos de moeda entre países, ou seja, as finanças internacionais e a macroeconomia internacional. Aqui cabe um conceito que em macro, alguns modelos que a gente vê aí de macroeconomia tipicamente são de economia fechada, ou seja, para fazer análise entre as variáveis macroeconômicas, a gente assume que a economia não tem ligação com as economias de outros países. Então, seria o que a gente chama de economia fechada. Na verdade, agora a gente retira essa premissa, né, assumindo, ao contrário, que a economia é aberta, ou seja, há interações entre as economias do mundo, e na prática, olhando os dados, né, dos países, a gente observa que nesse mundo globalizado de hoje, não só as economias são abertas, como são bastante, né, tem bastante troca
entre essas economias, tanto troca de bens e serviços, quanto trocas de moeda, né, ou de finanças. Então, nesse sentido, é importante, sabe, fazer essa distinção entre economia aberta e assumir daqui para frente, então, que as economias são abertas e aí existem, justamente por ser aberta, delas interagirem, dessas economias interagirem, através de algumas variáveis chaves, por exemplo, a taxa de câmbio, por exemplo, a taxa de juros, os fluxos de exportação e importação, os fluxos de investimento direto externo, e, enfim, alguns outros fluxos no qual as economias acabam interagindo, tá? Então, vamos ver, inflação também é uma variável chave aí, e também é importante notar que alguns países têm um poder maior de interagir, de influenciar a economia dos outros, de receber ou de sofrer choques nesse mundo globalizado de economias abertas, né? Então, a gente vai falar sobre isso, e, em particular, hoje iremos falar sobre balanço de pagamentos. Mas ainda insistindo nessa ideia das economias abertas, né? Existe um conceito chamado grau de abertura, que tenta medir exatamente isso, quão aberta é a economia de um país. Então, na verdade, até existe mais de um índice que tenta fazer isso. O principal que nós utilizamos aqui é o grau de abertura, que nada mais é que um índice que é o X mais M sobre Y, né? Ou seja, é a soma das exportações com as importações dividida pelo PIB. Ora, a soma de exportações com importações, o X mais M, é conhecida como corrente de comércio, ou seja, todos os fluxos de entrada e saída de bens e serviços do país. Então, quanto maior for esse grau de abertura, quanto maior for a soma de X com M, né, maior será, então, a abertura desse país, a economia será mais aberta. E quando você divide pelo PIB, você dá uma espécie de normalizada, né? Ou seja, coloca também o efeito, coloca dentro o efeito do tamanho daquele país, né? Então, a corrente de comércio em si só é uma medida de grau de abertura, e quando você divide a corrente de comércio, X mais M, pelo PIB, você normaliza tal efeito, tá? Se você multiplicar por 100%, vezes 100, aí você vai ter o grau de abertura em percentual. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês, e nós vamos daqui a pouco também calcular o grau de abertura dos países, de algum país. Eu vou calcular de um, e vocês vão ser pedidos para calcular também na atividade da aula 12. A atividade da aula 12 vai ser em duas partes. A primeira parte sobre o grau de abertura. Eu apresento para vocês aqui, nessa tabela, os dados já não atuais, né, de 2006, mas, enfim, estão aí para países selecionados, em percentual, o grau de abertura já medido em percentual. Nós temos aí a primeira coluna, a lista de países, de alguns países para os quais a gente calculou, temos os seus PIBs, as exportações e as importações, né? X mais M está aí, o Y está aí, então, quando você pega isso e multiplica por 100%, tem o grau de abertura em percentual, que é a coluna da direita. Dentre esses países que nós temos aí, listados, nota-se o alto grau de abertura de alguns países, como Taiwan, Coreia do Sul, Chile, Alemanha e até a China, né? A Noruega, são países com bastante um grau de abertura relativamente alto. Com exceção da China e da Alemanha, estamos falando aí de economias pequenas, tá? Então, mesmo quando você encontra o tamanho do PIB, normaliza pelo tamanho do PIB, temos que ter alguns países pequenos que são bastante abertos, né? Então, até como a gente já falou várias vezes, na parte de comércio internacional, a estratégia de desenvolvimento econômico, tanto de Coreia do Sul, mas também de Taiwan, foi orientada pelas exportações, né? Ou seja, uma boa parte do PIB é produzido para ser exportado e trocado no internacional.
E aí, esse dado aqui de grau de abertura corrobora com isso, ou seja, confirma o fato de que realmente esses dois países são bastante abertos devido à estratégia, né, de longo prazo e de orientação de industrialização pela orientação pelas exportações. Mas, enfim, Alemanha e China também são países um grau de abertura bastante grande, né? E o que é interessante sobre esse dado aqui é que ele de 2006 ainda, a época que a China estava ascendendo mais ainda, o PIB da China na época era 2,6 trilhão de dólares, hoje já é bem mais do que isso, já está dos 14, 15 trilhões de dólares, e a gente vê aí, desde aquela época, então, uma economia aberta. Aí temos algumas economias aí, quanto ao grau de abertura. Noruega ainda é bastante aberta, intermediária Rússia, Itália e França. E aí depois as últimas da lista aqui, notando que isso aqui é só uma seleção de países, né? Claro que tem outros países aí com um grau de abertura maior e um menor aqui dessa lista, mas pelo menos eu listei os mais abertos aqui, e vejam vocês, Índia, Japão, Estados Unidos e Brasil são bastante fechados, né? Interessante que a gente assume que ele é uma economia, porque ele tem, enfim, empresas grandes, empresas exportadoras, mas na verdade, quando você calcula o grau de abertura, ele mostra um grau de abertura relativamente baixo, de 26%. Verdade, já foi mais aberto, o Japão bem mais aberto antes, na época em que ele exportava dentro de utilizava como estratégia o IOE bastante também, uma industrialização local, né? Ou seja, todos os produtos que eram vendidos a outros países feitos através das exportações através do próprio Japão. O que não mostra esses dados aqui é o alto grau de produção internacional, né, pelo qual as empresas japonesas participam. Em outras palavras, os fluxos de investimento direto externo que o Japão enviou para outros países permitem que haja bastante produção e venda para países como Estados Unidos e países europeus de dentro desses próprios mercados. Em outras palavras, há grandes empresas, fábricas de empresas como Honda, Toyota e Nissan, só para mencionar um exemplo, dentro dos próprios Estados Unidos e países europeus, né? A produção internacional não pega esse dado, né? Não pega porque, enfim, ao invés de exportar 615, na verdade, se você utilizar esses dados, esse número de 615 seria bem maior se você puder levar em conta a produção de empresas japonesas no exterior, tá? E o mesmo acontece também com algumas dessas empresas de Itália e França, e também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um grau de abertura baixo, 21%, né, um PIB de 13 trilhões para exportações de 1 trilhão e importação de 1,8 trilhão. Também tem bastante desse efeito de empresas americanas, né, a produção local em solo estrangeiro, se pudesse adicionar aqui a esse valor de importações, esse número seria bem maior. Mas, também um último comentário sobre os Estados Unidos é que, mesmo assim, o número não seria muitíssimo maior do que o 21%, talvez 30% ou 40%, é que o problema dos Estados Unidos é que ele é realmente uma economia muito grande, e esses 13 trilhões é produzido em grande parte para dentro do próprio Estados Unidos, né? Com o advento das redes globais, cadeia global, né, que em 2000 já tinha uma influência importante, mas nos últimos anos talvez essa influência seja até maior, com as cadeias globais, pode ser que esses dois fluxos, exportações e importações, em relação ao PIB, talvez sejam maiores, uma vez agora que, como vocês viram na aula de CGV, né, de cadeia global de valor, você percebe que muitas empresas americanas, como aquele exemplo da Apple,
você tinha uma troca bastante grande com a China com outros fornecedores para poder montar o produto, que são os telefones. Né? E aí, por último, nessa lista também tem o Brasil, que também tem um grau de abertura igual ao dos Estados Unidos, também é uma economia continental, bastante, ainda que já existam empresas brasileiras que investam no exterior, né? Talvez também, se você pudesse adicionar aqui produção da Vale no exterior e de outras empresas, Gerdau, Embraer, se fosse possível, de alguma maneira, adicionar aqueles dados aqui, talvez também seria um grau de abertura um pouco maior, tá? Mas a economia brasileira ela é sabidamente fechada, antiga, fruto do ISI, né, da industrialização por substituição de importações. Nunca foi uma grande prioridade o comércio exterior na estratégia de desenvolvimento econômico brasileiro, como vocês bem sabem. Bom, então esse é o grau de abertura dos países. O grupo, cada um faz parte de um grupo, né, para entregar as atividades de economia internacional. Vou pedir, daqui a pouco nós vamos fazer mais uma de metade desse trabalho vai ser o cálculo do grau de abertura, exatamente mais ou menos aqui como vou mostrar para vocês desse exercício do tópico 11. Eu vou calcular o grau de abertura para a Suécia, tá? Aqui embaixo, usando o banco de dados chamado DataBank, que é do Banco Mundial, né, ou World Bank. Está aqui o site, né, databank.worldbank.org. E, né, para a gente calcular, voltando um slide aqui, para a gente calcular o grau de abertura, precisa dessas três informações: exportações, importações e PIB, né, que é o que está listado aqui, exportações, importações e PIB. Nós temos os dados no banco de dados do World Bank, do Banco Mundial, temos muitas variáveis macroeconômicas. Aliás, o motivo pelo qual quis mostrar fazer esse exercício com vocês é para mostrar para vocês, nessa aula de hoje, esse banco de dados e os dados de variáveis macroeconômicas para os vários países. Tá? Então, a gente tem uma série de coisas. Você tem que entrar no site, clicar em DataBank, e depois eles têm mais de um banco de dados. O banco de dados de variáveis macroeconômicas dos países é esse aqui, chamado World Development Indicators, ou indicadores de desenvolvimento. Pronto. Bem-vinda, Lara. Então, vamos lá, continuando. Então, o banco de dados chama World Development Indicators. A gente escolhe um país, country, no caso meu é Suécia. Eu escrevo Sweden, e depois tem as várias séries, né? Aqui vou escolher 3 delas, mostrar para vocês como que faz. As exportações, os X, lá no banco de dados é escrito como Export of Goods and Services, BOP, balanço de pagamentos, BOP, Balance of Payments, né? Current Dollars, que é o valor das exportações em reais correntes. A mesma coisa M para as importações, que é Imports of Goods and Services, BOP Current Dollars, US Dollars. Então, de novo, o balanço de pagamentos vai ter esses dados em dólares correntes. E para o PIB, que é o Y, né, é o nosso GDP, Gross Domestic Product, Current Dollars, também em dólares correntes. Pois você escolhe os dados entre 2010 até 2019, tem outros períodos de dados aqui, mas esse período aqui eu sei que tem todos os dados disponíveis, eu já vi. E aí você clica em Apply Changes, aplica as mudanças, depois você vai poder gerar um arquivo em Excel, né? Então, eu vou fazer para a Suécia, olha aqui, vou lá no DataBank agora, vou fazer para a Suécia, obter os dados, né, os dados de X, de M, de Y, calcular o GA e plotar o gráfico entre 2010 e 2019. Tá bom? Então, quem quiser seguir aí, deixa eu ver, cadê o resto do pessoal? Bom, temos 7, vamos tocando. Então, é isso, pessoal. Vamos começar aqui. Primeira coisa,
Então, pessoal, vão acompanhando aqui as duas coisas, tá? Espera aí. Então é isso, você clica em databank.worldbank.org. Então, quem quiser ir fazendo, acompanhando, já pode ir fazendo aqui. Está aqui, vem direto para cá, e tá databank.worldbank.org, o banco de dados, os vários bancos de dados do Banco Mundial. Quem quiser explorar, depois tem vários bancos de dados. Você tem que descer um pouquinho, e aqui embaixo tem o World Development Indicators. Voltando aqui, ó, databank, ponto vírgula, você entra em World Development Indicators. Tá certo? Então, eu vou clicar aqui. Quem quiser ir fazendo junto, pode fazer, pode ir acompanhando. Eu só vou pedir para vocês tomarem cuidado, porque esse banco de dados, ele é meio esquisito. Que, no seguinte sentido, você, às vezes, clica no lugar errado e ele some, tem que começar tudo, explode aí, dá um pau e tem que começar tudo do começo. Mas, de qualquer modo, o seguinte, o banco de dados está aqui, database que a gente escolheu, são 82 bancos de dados que eles têm, eu selecionei um, selected one, que foi o World Development Indicators. Então, estou aqui dentro desse banco de dados, mas existem 82 no total, é muito rico. E depois aqui eu vou precisar de Country, Series e Time, né? As séries, o país e os tempos, os anos que você está escolhendo. O país, no meu caso, é Suécia, cada um escolhe já o seu país aí. Então, aqui, onde fala Enter Keywords for, aqui, nessa lupinha, do lado da lupinha, se você clicar aqui e escrever o nome do seu país, ele já vai achar. Voltando aqui, o nome do meu país em particular, country, meu país é Sweden. Então, se vocês estão fazendo, sei lá, Itália, coloca lá Italy, né? Ou se estão fazendo Alemanha, Germany, sempre em inglês, o nome do país, Sweden. Deu para ver bem? Sweden. Aqui. O pessoal está acompanhando, né? Então, clica na lupa. Aí ele aparece aqui, estão vendo aqui embaixo, Sweden, o nome do meu país, e pede para você clicar nessa caixinha. Pronto. Cliquei aqui com cuidado para não desconfigurar. Então, agora eu vou descer um pouquinho aqui no lado direito, aqui, ó. Vou descer um pouquinho. Agora, o que seria próximo? O próximo agora é, depois de escolher o país, escolher séries, series. Então, tem 3 séries aqui. Eu vou escolher uma por uma. E aí eu clico em cada uma delas das séries, está em inglês. Exports of Goods and Services, POP Current Dollars. Não esquece disso, tá? Que são essas de dólares correntes. Porque eles vão ter a moeda local, que é a LCU, Local Currency Unit, LCU. Então vai estar escrito Current LCU. Nada de selecionar essa, porque senão, por exemplo, se você estiver trabalhando com a Austrália, vai ser dados em dólares australianos. E aí, na hora de dividir um pelo outro, tem que estar tudo na mesma moeda, certo? Eu escolhi tudo Current US Dollars. Se você quiser escolher Current LCU, que é a Local Currency Unit, ou seja, unidades da moeda local, vocês até poderiam, só que tem que estar tudo na mesma moeda, porque depois x mais m sobre y vezes 100 tem que estar na mesma unidade. Então, olha, lembrem de achar lá no banco de dados Exports of Goods and Services. Depois, Imports of Goods and Services, que são as importações. Depois, GDP, né? GDP, Gross Domestic Product. Vamos achar os 3 lá e depois eu vou aplicar o tempo. Mas então vamos lá, primeiro, Series. Vamos achar exportações. Séries. Agora eu vou fazer uma outra busca. Cliquei em séries. Aí ele aparece essa caixa de novo. Exports of Goods. Vai aparecer alguma coisa. Apareceu na letra A, Access. O Exports começa com E. Então, olha a mágica que eu vou fazer. Eu vou clicar na letra E aqui. Todo mundo está vendo uma letra E? Eu clico na letra E, ele já vai lá para baixo. Exports of Goods.
Cadê o E? Clica no E. Exports of Goods and Services. Ah, aqui tem vários. Olha só, tem já Exports of Goods and Services, tem como porcentagem do PIB, crescimento Annual Percentage Growth, que é o crescimento anual em percentil. Aí tem o que eu quero, que é o BOP Current Dollars. Eu vou marcar aqui, mas aproveita e dá uma olhada aqui embaixo. Constant Dollars de 2010, ou seja, eu tenho os dados de se eu precisasse, por algum motivo, gente, algum trabalho de vocês, algum TCC, sei lá, monografia, se vocês precisarem de dólares correntes, é o que eu peguei. Mas tem dólares correntes também, viu? Que é a ideia de você tirar a inflação. Para o que eu quero, não vai ser necessário, porque a gente vai dividir X mais M por Y, tudo bem, não precisa ser vezes 100%, né? Vai ser um percentual, não precisa ser tirado a inflação, mas se precisasse, teria aqui, tá bom? E, de novo, LCU, como eu falei, é Local Currency Unit, ou seja, unidades da moeda local. Então, se eu quisesse em dólares australianos, tivesse... No caso da Suécia, se eu quisesse em coroas sueca, que é a moeda da Suécia, eu poderia, mas eu não vou fazer isso, não vou clicar Constant LCU e nem Current LCU, que também tem a diferença com ou sem inflação descontada. Beleza? Então, Exports of Goods and Services. Agora, a outra variável era o que mesmo? Imports Goods and Services. Vamos procurar as importações agora. Aqui, volto para a caixinha. Imports of Goods. Ele achou alguma coisa na letra E, mas eu vou lá na letra I, porque o import está lá. Está aqui. Imports of Goods and Services, achou. Percentage of GDP, Annual Percentage Growth, BOP Current Dollars, é isso que eu quero. Marquei. Então, confia que está tudo marcado lá, tá bom, gente? Tudo que eu marquei antes, Suécia, Exports e Imports, está tudo marcado. Aí, finalmente, eu preciso do aqui, GDP, Current Dollars, que é o PIB, né? Gross Domestic Product. Vamos lá. GDP. Ele me levou na letra T, nada a ver, eu vou no G. Ah, daí ele já veio direto. E aqui também, olha que interessante, o PIB, de novo, vai que vocês precisam para uma monografia ou para algum trabalho. O PIB também você tem em dólares constantes, você tem em dólares correntes, você tem local LCU, constante e corrente. Tá? Eu quero current dollars, esse aqui, fechou. Tá bom? Então, olha, acabei de marcar, tudo marcado os dados, cuidado para não clicar no lugar errado. Aí, o que falta fazer agora? Já marquei essas três, eu preciso achar time. O time ele fica embaixo. E depois do time, apply changes. Tá? Não clica no apply changes antes da hora. Eu vou vir aqui no lado direito, vou descer mais um pouquinho, procurar o tal do time. Tá ali, ó. Time. E aí ele abre esta janela com dados desde 1900 e bolinha. Vale. Ó, com dados de 2020 até 1960. Então, tem uma série histórica. Detalhe, esses dados são anuais. Se você precisar de dados trimestrais, eu não sei se tem, ou quadrimestre, mensal, não sei. Mas anos tem. Então, olha aqui, ó. 2020, ano passado, já fechou. Então, ele já tem os dados de 2000. Bom, o que eu pedi para vocês fazerem? 2010 a 2019, não é isso? Então, olha o que eu vou fazer. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Vou descer aqui, cuidado, 11 e 10. Ops. Aí marcado, o que eu fiz? Marquei de 2010 a 2019, marquei essas aqui, marquei Suécia. É só aplicar as mudanças agora. Clica no Apply Changes, tá?
E aí eu vou obter os dados e poder calcular o GA. Aqui o Apply Changes. Às vezes você precisa subir aqui na direita para aparecer, mas já apareceu. Apply Changes. E olha o que vai acontecer. Carregando. Carregou. 3 séries, 10 anos, um país. Download Options. Vamos ver o que acontece. Excel, CSV, TXT. Vamos no Excel, acabou. Olha lá, já descarregou aqui, pessoal, dá uma olhada. Já está aqui. E quer saber, ao invés de eu mostrar na pasta, eu vou clicar nos dados e ele já vai de uma vez. Pronto. Abriu a planilha. Pessoal, está todo mundo vendo? Cadê a aula? Tudo bem. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Eduardo, Enzo, Felipe, Isabel, Lídia, Jonatas, Lara, estão conseguindo acompanhar bem essa parte de dados? Sim, sim, sim. Beleza. Obrigado, era só para confirmar aqui. Conseguiram chegar? Ah, outra pergunta, Eduardo. Outra pergunta. Conseguiram chegar até aqui? Não sei se vocês todos estão tentando fazer o passo a passo, mas tem alguém que está fazendo o passo a passo e conseguiu chegar até aqui, até captura dos dados? O motivo pelo qual eu pergunto é porque esse banco de dados ele desconfigura fácil, tá? Mas, enfim, ninguém respondeu, mas então, peraí. O Felipe e o Enzo, não estou, né, Enzo, mas entendeu o processo, tá bom. E o Felipe disse que está conseguindo. Beleza, vai seguindo então aí, Felipe. Então, olha só, aí tem os dados, o nome do país, o código do país, as séries, né, então tá aqui, ó, exportação, importação e o PIB, e aí tem o código da série, aí tem 2010, 2011, 2012, 2013, até 2019, tá certo? Fazer. Eu não preciso, primeiro eu não preciso disso, eu não preciso também dessa coluna B, e nem da coluna D. A coluna B é o código do país e aqui o nome da série. Cada série tem um nome. Não preciso de nenhum nem outro. Olha o que eu vou fazer. Deletar. Vou excluir essas duas colunas. Então, beleza. Olha o que eu vou fazer. Aqui tem o PIB. Então, todos os dados em formato científico, né? 2,2 e elevado a 11, ou seja, 2,2 vezes 10 elevado a 11, com 11 zeros depois do 2. Então, já está tudo em número de bilhões de dólares. Né? Olha o que eu vou fazer. O grau de abertura não é as exportações mais as importações dividido pelo PIB. Então, eu já vou fazer isso aqui direto. Igual a exportações mais... Não, eu fiz besteira. Então, olha, aqui eu vou fazer as exportações mais as importações dividido pelo PIB, correto? Então, isso aqui vai ser igual a exportações, que é a coluna, que é a célula C2, mais importações, C2 mais C3, dividido, cadê o dividido? Está aqui, dividido pelo PIB. Bom, C4. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Deu 0,84. Eu vou multiplicar isso por 100%. Deu 84%, gente. E tem muita... Então, olha, essa aqui é para o ano de 2010, então, olha só.
ano de 2010, o grau de abertura era 84%. Eu vou copiar e colar para cada ano. E aí eu vou tirar também, tem muita casa depois da vírgula, tá horrível. Cadê? Fonte, número, casa depois da vírgula com separador. Beleza. Olha aí. Agora eu vou pintar de preto, quer dizer, negrito. Olha só, gente. Felipe, não sei se chegou até aqui também. Os dados estão aí, e aí está o grau de abertura. Já a Suécia começou indo com 84% e oscilou aí em volta desse valor, até chegar a 89% e 91% de grau de abertura em 2019. Assim, comparando com o grau de abertura da colega Dinamarca, né? Desculpe, com a colega Noruega, que era 60%, a Suécia está bem mais aberta. Tá certo que eu estou pegando um outro período, talvez a Noruega hoje seja maior. Então, se alguém escolheu a Noruega, pode ver depois. Mas o interessante é que 84 é o topo aqui, né? Que nem Taiwan e Coreia do Sul em 2006. É tendência, como a economia está cada vez mais globalizada, há uma tendência a aumentar o grau de abertura da maior parte dos países. E no da Suécia é exatamente o que a gente verifica, né? Ela aumentou entre 2010 e 2019, ela aumentou bastante o seu grau de abertura, de 84, oscilando em torno de 84, 85, subiu aí para 89 e 91 no fim da década de 2010, né? Então, isso aqui eu posso plotar num gráfico, e aí a gente vai ter isso aqui, ó. Então, aqui estão as instruções do exercício que eu fiz, né? Está aqui o grau de abertura, esses mesmos dados que vocês viram, que eu acabei de calcular, eu coloquei num gráfico, e a gente observa isso que eu falei, né? Ou seja, que ela oscilou em torno de 84%, o grau de abertura da Suécia ao longo do tempo aí, sendo que no final da série e nos últimos 2 anos, aí, 2018 e 2019, teve esse aumento. Aliás, aqui ó, a gente vê um claro aumento, né, no grau de abertura da Suécia recente. Gente, dados de 2019. Depois, óbvio que se você for calcular os dados de 2020, 21, quando estiver disponível, vocês vão observar outra coisa, né? Vocês viram o que aconteceu aqui, né? Paramos em março do ano passado, abril, maio, quase tudo, aí as importações ficou muito bagunçado, o comércio mundial ficou bagunçado, então, com certeza, 2020 esse número despencou, mas é por conta da pandemia, mas esse gráfico mostra bem como vinha sendo a tendência da Suécia com relação à abertura de sua economia, né? Tinha sido cada vez maior. E a Suécia tem algumas empresas grandes, como a IKEA, e algumas empresas grandes que são exportadoras também, tais como a Volvo, a Saab, a Scania, enfim, outras empresas também. Então, isso aí é uma tendência de uma economia grande e bastante aberta. Tá bom? Então, sobre grau de abertura era isso. Sobre como é que fala? Atividade, lá no último slide, como sempre, lá a parte 1, aqui exercício 2, exercício 1 e 2, desculpe. O exercício 1, o país que vocês escolherem, a ideia é calcular o grau de abertura entre 2000 e 2019 e plotar um gráfico. Ou seja, fazer exatamente o que a gente fez. Tá? Eu estou pedindo isso aqui. Depois estou pedindo exercício 2, que depois a gente fala sobre, tá? Então é isso, estamos aqui. Vamos falar então sobre balanço de pagamentos. Não deve ser novidade para vocês, uma vez que a maior parte de vocês estudaram Macro 2, e o objetivo aqui não é repetir o que vocês viram em Macro 2, mas sim algumas coisas podem ser que vocês já tenham visto naquela disciplina, mas eu vou focar aqui algumas coisas específicas sobre balanço de pagamentos
que eu acho importante, que eu considero importante. Primeiro ponto, relembrar vocês que o economista ele tem um quê de contador no seguinte sentido, que ele contabiliza, sim, a economia nacional. Tudo que é produzido e registrado naquele país determinado período entra na contabilidade da renda nacional, tá certo? Então, coisas como consumo, investimento, gastos de governo, enfim, as várias variáveis que compõem poupança, as várias variáveis que compõem a economia nacional vão estar na contabilidade de renda nacional, que assume que a economia é fechada, ou melhor, que ela tem algumas interações, mas ela foca, vamos dizer assim, nos dados da economia fechada, da economia nacional, embora ela tenha também dados de exportação e importação, a renda nacional. O balanço de pagamentos, o foco dele é exatamente as trocas com o exterior. Então, é uma contabilidade também, quando você fala em balanço de pagamentos, mas uma contabilidade daquilo que é trocado com o comércio exterior. Então, aqui no BP, ou balanço de pagamentos, nós esquecemos coisas como, sei lá, taxa de poupança, ou consumo, investimento das empresas, e sim focamos naquelas variáveis que são trocadas com o resto do mundo, tá certo? Com aquele país com o resto do mundo. Aqui tem dois focos, o que entra e o que sai. O que entra significa que vem do resto do mundo e entra e se aloja na economia nacional, um fluxo, né, de bens e serviços ou de monetário que vem da economia internacional e entra se alojando da economia nacional, ou o contrário, um fluxo que é iniciado na economia nacional de bens e serviços, ou fluxo monetário, que se origina na economia nacional e que sai e vai né, adentrando a economia internacional, seja lá qual for o país. Então, aqui a contabilidade de renda nacional é do muro que divide o país com o resto do mundo para dentro. Aqui, no balanço de pagamentos, é o muro que liga o país com o resto do mundo. Atravessa o muro por uma direção ou na outra. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante, o foco do balanço de pagamentos, que são as trocas do país com o resto do mundo. Tá certo? E aí eu vou lembrar para vocês essa surrada, vamos dizer assim, equação que vocês já viram desde Introdução à Economia 1, Introdução à Economia no primeiro semestre, né? A definição de PIB do ponto de vista das trocas com o resto do mundo é que o PIB é o consumo das empresas, o investimento e o gasto do governo, coisas da renda nacional, mais o que o governo, os bens e serviços que são trocados, chamado aqui de exportação líquida, mas nada mais é do que exportações menos importações. Tá, beleza. E daí? Bom, e daí que a gente... Então, isso aqui é, como eu disse, é o balanço nacional, a gente vai no máximo aqui. E no balanço de pagamentos? No balanço de pagamentos é bem diferente. Nós queremos saber agora todas as transações que os residentes de um país, por exemplo, o Brasil, têm e trocam, né, com o restante do mundo. Então, o que sai não interessa se está indo para Guiné-Bissau ou se está indo para Suíça. Tá? É restante do mundo, é o que saiu do país. Nesse registro, grande registro, chamado BP, nós temos duas grandes contas. Na verdade, tem até mais de uma, mas quando você olha do ponto de vista geral para BP como um todo, é como se você tivesse duas grandes contas. A conta corrente de um lado e a conta de capital e financeira do outro. Tá? A primeira também é conhecida como transações correntes e a segunda é conhecida como transações de capital. Então, temos as transações correntes de um lado e as transações de capital do outro. Tá certo? Duas grandes contas. Ainda que uma delas aqui a gente vai dividir em dois já já. Mas vejam vocês que a conta corrente, o foco é fluxo de produto e renda. A conta capital financeira, o foco é o fluxo financeiro. Tá?
Esse é um outro ponto também importante aqui, que eu queria focar para vocês entenderem melhor o balanço de pagamentos. Produto e renda de um lado, finanças do outro. Tá? Então, aqui o negócio da renda vai ter que ser, a gente vai ter que explicar, pensar bem aqui, para não confundir, porque a gente tende a achar que fluxo de renda, ele é fluxo financeiro. Na verdade, ele está ligado ao produto, aos bens e serviços. Então, vamos lá. Conta corrente, todos os fluxos de produto e renda. Conta de capital financeira, todos os fluxos financeiros. Então, vamos dividir esses dois agora. Tá? Essas duas grandes contonas, começando pela conta corrente. Vamos entrar nela. Ela, por sua vez, é uma grande conta. Ela tem 4 grandes componentes também, que são a balança comercial, a balança de serviços, a balança de rendas, olha a renda aqui, e as transferências unilaterais. Tá? Então, essas 4 grandes contas, como elas funcionam? A primeira delas é troca de bens. A segunda, trocas de serviços. A terceira, troca de renda. E aí, alguns fluxos de uma direção só, por isso que chamam unilateral. Primeiro, trocas de bens. Uma entrada, uma saída de bem é chamada de exportação. E entrada de uma saída de bem é chamada de importação. Vocês já sabem isso desde a introdução à economia. Beleza. O saldo entra aqui, tá? O X menos M entra aqui. O X, lembrando que o produto ele sai, mas entra dinheiro. Então, quando a gente exporta bem, nós vamos ter uma entrada positiva no balanço de pagamentos daquele país. Ressaltar para vocês não confundirem nunca mais. Por que é positivo? Porque a exportação, embora o produto seja produzido aqui e sai do país e vai lá para, sei lá, o nosso carro que a gente exportou vai rodar em estradas estrangeiras, o fluxo de pagamento veio, né? Entrou um dinheiro para pagar essa exportação. Então, um fluxo positivo. Soma todas as exportações, tudo que entrar de exportação é positivo para esse país. E tudo que entrar de importação de bem, negativo. Por quê? Porque o produto veio, tá? Você comprou um perfume francês, custou $500. Aí chegou lá o produto francês, você ficou feliz, levou para casa, só que saíram $500 do país para pagar esse perfume francês. Então, todas as importações, o fluxo é marcado aqui, do ponto de vista deste país, como negativo. Tá? Então, a balança comercial é o saldo entre todas as exportações positivas e todas as importações negativas de bem. Positivo e negativo nesse sentido, tá? Saída ou entrada de dólares. Bom, serviços. Exportação de serviço é um saldo positivo. Toda importação de serviço é um saldo negativo. Beleza? Serviços. Os principais contas de serviços são essas 4 que estão listadas aqui entre parênteses, que vocês conhecem. Os serviços de transporte, serviços de viagem, serviços de seguros e serviços governamentais. Claro que existem outros serviços e podem cair numa categoria à parte, mas tipicamente essas 4 são as que mais chamam a atenção e que têm os maiores fluxos de serviços, maiores fluxos. Por exemplo, viagens é quando você conta aqueles gringos que vêm para cá passar o carnaval no Rio de Janeiro, né? Eles vêm para cá, trazem dinheiro, e quando eles gastam dinheiro aqui, entrou positivamente. E aí você, quando vai lá conhecer o Colosseu em Roma, vai viajar para o exterior, para a Itália, vai lá, tira foto no Colosseu, gasta alguma coisa, e o dinheiro foi para lá, então fluxo negativo, saída, certo? Todos os saldos, né, de cada conta vão estar aqui na balança de serviço. Beleza? Então, essas 2 contas aqui a gente conhece bem fácil. Vou falar um pouquinho da conta de rendas.
Então, gente, renda é o seguinte, para não confundir também, eu acabo enfatizando aqui o seguinte, que tudo que são renda dos ativos e passivos financeiros da outra conta, que é a conta capital e financeira, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver em detalhe, a gente vai ver tudo que tem na conta capital financeira, tá certo? Então, lá tem uma série de fluxos financeiros. Por exemplo, vai ter ID, investimento direto, vai ter lá, vai ter trocas bancárias, empréstimos bancários, tá? Vai ter tudo lá, o fluxo de finanças, tá? O que entra aqui na balança de rendas? Os retornos dos investimentos daquela conta. Tá? Então, investimento direto externo. Quando o Santander comprou Expo em 2000, entrou US$ 1 bilhão. Falei para vocês 1000 vezes. Tá. Entrou lá na conta de ID, na outra conta de capital financeira. Certo. Beleza. Aí o Santander começou a funcionar no país. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, BBB, até hoje. Cada ano, ele gera alguns ativos funcionando no Brasil. Tá certo? Por exemplo, eu não tenho nada, mas vamos supor se eu tivesse conta no Santander. Aí, de vez em quando, o Santander manda lucros para a matriz na Espanha. Isso é um de renda, envio de renda que só foi possível graças ao ID que ele fez lá atrás em 2000. Então, no ano 2001, o primeiro dinheiro que ele mandou para a Espanha, no ano seguinte, entrou aqui na balança de rendas. Então, foi uma saída, portanto, um número negativo, do ponto de vista do nosso BP, tá? Pagamento aos lucros que o Santander teve no ano de 2001. E 2002, mesma coisa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, até hoje. Beleza? Então, gente, tudo o que é retorno de investimento da conta de capital e financeiro vai entrar aqui. Esses lucros, juros, dividendos, salário, bonificações, vem tudo para cá, o que é renda. Então é por isso que na conta corrente entra a renda também, porque a renda ela não é um fluxo financeiro como qualquer outro, ela é um retorno, ela é uma renda, né? Então é como se ela fosse um produto. Beleza. Balanço comercial, serviços, renda. Transferência unilateral. Como o nome já diz, unilateral é numa direção só, certo? Então, quando alguém manda um dinheiro numa direção sem ter contrapartida, entra aqui. Por exemplo, balança comercial não é unilateral. Por quê? Porque eu mando o produto e recebo dinheiro na exportação. A importação, eu recebo o produto e mando dinheiro. Então, tem contrapartida. Então, é bilateral o fluxo. Não é unilateral. Unilateral são esses casos aqui, como doações, remessa de imigrante. Então, já ouviu falar dos imigrantes brasileiros que moram no exterior? Vira e mexe, eles fazem remessas para os brasileiros que estão aqui, manda dinheiro para a família, etc., sem contrapartida. Então, o cara está lá nos Estados Unidos, manda esse fluxo, no caso, positivo, porque ele entra no Brasil, essa remessa é positiva, ele recebe e é unilateral e entra aqui nessa continha. Uma doação, sabe quando falam, vamos doar para os países da África da pobreza, é uma doação e é uma transferência unilateral aqui para lá, portanto, negativo do ponto de vista do nosso BP. Então, gente, conta corrente é isso, tem 4 grandes contas, certo? E a conta financeira e de capital são divididas em duas, na conta financeira e na conta de capital, que está aqui. Conta de capital. Terceira conta. Beleza? Ups. Aqui, conta de capital. A conta financeira. Então, agora eu quebrei. Eu peguei essa conta, que essa era a segunda contona, dividi em financeira e capital. Lembrando que a conta financeira e capital, elas têm os fluxos de moeda ou os fluxos financeiros. Tanto aqui a conta financeira quanto a conta de capital. Certo? Só que a conta financeira ela é grandona e a conta de capital ela é pequenininha.
Vamos falar primeiro do grandão, conta financeira. Então, ponto. Slide. A conta financeira tem quatro, por sua vez, que é uma conta grande, tem quatro componentes. É uma conta bem grandinha. Fluxos de ID, investimento direto externo, investimento em carteira, outros investimentos e derivativos financeiros. Bom, vamos lá. ID, ou seja, a gente fez uma aula só sobre isso, sobre produção internacional. São aqueles fluxos que viabilizam aquisição ou venda de ativos que são ativos produtivos, tá? Então, um fluxo que em 2000 veio da Espanha para o Brasil, entrou aqui para comprar o Banespa e virar Santander Brasil, é um fluxo de ID em 2000. Em 2000, em 2001, não. Tá? O ID só veio naquela época. Tá? Agora, o retorno desse investimento, aí volta um slide, o retorno desse investimento vai para a balança de rendas. Em 2001, o lucro do Santander entra aqui. Em 2002, o lucro do Santander entra aqui. Em 2021, o lucro do Santander vai entrar aqui no fim do ano. Tá certo? Todo mundo entendeu de ID, porque já conhece bem. Investimento em carteira é um outro investimento, também em contrapartida do ID. ID é investimento de longo prazo. Investimento em carteira é investimento de curto prazo, ou seja, eu compro ativos de renda variável e ativos de fixa, que são os bônus, e outros títulos de renda fixa. Tá certo? Então, vamos lá. Renda variável, ações, fluxos de moeda na bolsa, o derivativo da bolsa está aqui embaixo. Mas aqui, né, ações, etc., tudo isso cai na conta de investimento em carteira. Beleza? Então, mas aqui é curto prazo. Ou seja, quando eu compro uma ação da Bolsa de Nova York, o que acontece é que, vamos supor, eu gastei $100. Eu recebo a minha ação da Google e $100 saiu da conta, né, do BP brasileiro, foi para os Estados Unidos, negativo. O americano que compra ações da Gerdau aqui no Brasil, vem $100 entra no nosso país, é um fluxo positivo. Títulos de renda fixa de governo ou de banco, mesma coisa, entra aqui. Agora, vamos supor que o Google me deu um lucro de $50 nesse ano. Para onde vai esse lucro do investimento em carteira? Fica aqui, nessa conta? Não. Tudo que é lucro, olha aqui, lucro. Vai para o balanço de rendas. Então, renda variável e renda fixa, os seus retornos vêm para a balança de rendas. Agora, o investimento principal é na conta financeira. Tá? Então, a compra das 100 ações, $10 por $100 é aqui. Beleza? Essa do fluxo de investimento em portfólio, de investimento em carteira, o negócio aqui é curto prazo, enquanto o ID é longo prazo. Antigamente, essa conta aqui do banco estava junto dos créditos bancários, né, empréstimos bancários. Hoje ela está separada. Aliás, pessoal, teve uma grande reforma nesse sistema de contas do balanço de pagamentos em 2001, e aqui eu já estou adotando, óbvio, né, já se passaram 20 anos, mas a primeira vez que eu dei aula dessa matéria aqui foi em 2003, então tinha se acabado de acontecer a reforma. Mas o que eu ia dizer para vocês é que essas contas aqui eram um pouco diferentes, tá? E aí o crédito bancário faz parte agora dessa conta de outros investimentos. Ou seja, empréstimo bancário que uma nação ou uma empresa de uma nação pede de um banco do exterior, entra aqui. Então, eu não sei se vocês sabem disso, mas os bancos brasileiros, ainda mais vocês que estagiam no Itaú, né, devem saber disso, que os bancos, no caso, Itaú e Bradesco, para estar aqui no Brasil, muitas vezes eles captam dinheiro, empréstimo bancário lá fora, com juros mais baratos, e aí tenta, né, utilizar isso para ter algum lucro
emprestando aqui no país por uma taxa de juros provavelmente maior, né? E é uma fonte de lucro para os bancos brasileiros. Mas então esses empréstimos bancários não é mais tanto como nos anos 80 e 90, onde a gente tinha muito empréstimo bancário da ação, né, do governo brasileiro que pedia emprestado para um problema de balanço de pagamentos, tá? Não, hoje em dia a maior parte dessa conta aqui de crédito bancário não são empréstimos de nações, embora tenha também, né? O Brasil não tem precisado muito, mas países como a Argentina têm tido bastante empréstimo bancário, ou do FMI ou de outros bancos, e esses empréstimos do FMI e de outros bancos entram aqui. Esses investimentos aqui, as rendas deles, os pagamentos de empréstimos, para onde que vai? Aqui é o pagamento do empréstimo, da amortização. E o pagamento em si, onde que entra? Exato, na conta de balanço de rendas. Tá? Então, juros de dívida é aqui. E, finalmente, derivativos financeiros. Eu não vou passar muito tempo aqui falando sobre derivativos, só dar uma explicação por alta, que um derivativo em finanças, aí vocês vão ver certamente em outras disciplinas aí do André Roncalha, etc., o derivativo financeiro é um ativo derivado de outro ativo. Então, por exemplo, tá, eu tenho moeda de câmbio, por exemplo, dólar, fluxos de dólar entre países. E eu tenho fluxos de índices baseado no dólar, que eu posso comprar e vender. Tá? Se o dólar está subindo, eu preciso comprar dólar, não preciso comprar a moeda em si. Tá? Eu posso comprar um fluxo de índice de dólar, que existe. E esse índice de dólar é um derivativo financeiro. Tá? Essa é uma conta que vem crescendo cada ano que passa. Não existia, antes de 2001, essa conta aqui, derivativos financeiros, é uma conta nova, né, depois da reforma, e tem crescido cada vez mais, ainda é pequeno comparado com os outros, mas existe muita compra e venda de derivativos financeiros internacionalmente, né? Beleza. Aqui, então, fica bem mais claro, vamos dizer assim, as duas grandes contas. A conta corrente aqui e a conta financeira aqui, e cada uma delas com os seus 4 componentes. Ficou faltando, dentro da conta de financeira e capital, falar sobre a conta de capital, que tecnicamente você pode separar da conta 2, mas lembrando que 2 e 3 são fluxos monetários, enquanto o 1 é fluxo de produto e de renda. Lembra dessa distinção principal. Por isso que o 2 e o 3 eu costumo falar junto. Mas, enfim, tecnicamente eu posso separar a conta financeira aqui com seus 4 componentes e a conta de capital aqui. O que é essa conta de capital, na verdade? Que é relativamente pequena quando você compara com a conta financeira. Também tem a ver com fluxos financeiros, só que 2 fluxos financeiros bem específicos que acabou recebendo uma conta. E aí o detalhe, eu não sei te explicar exatamente por que entre esses dois pontos aqui numa conta separada, por que não colocaram uma letra E aqui dentro da conta financeira, né? Mas, enfim, recebeu esse nome separado, por conta, talvez, do grande crescimento de ambas contas. Primeira delas, transferência unilateral de patrimônio. Não confunda com aquela outra transferência unilateral lá das doações e remessas. Aquilo são transferências de doações, reservas unilaterais. Aqui também são transferências unilaterais, só que são de patrimônio. Então, por exemplo, se eu comprar uma casa no Lago de Como, que fica lá no norte da Itália, essa é uma transferência unilateral de patrimônio. Ou se eu doar, ou se eu vender a minha casa do Lago de Como, tá? Porque é uma transferência de patrimônio, estou transferindo a casa, no caso, certo? Ou então, se eu tenho sei lá, sou um ricão aí, tenho $1 bilhão, Michael Schumacher, aí, o Lewis Hamilton, esses grandes pilotos de
Fórmula 1 riquíssimos, transferem patrimônio de um país para o outro, alguns bilhões, é uma transferência unilateral de patrimônio, tá? Embora essa seja ainda uma conta relativamente pequena, ela tem crescido, porque tem crescido a importância disso, dessas transferências de patrimônio. Hoje, vocês vê ricaços, milionários, comprando e vendendo ativos, não só ativos financeiros e de produto e renda, mas de patrimônio. Então, por exemplo, aquele ricaço russo vai lá e compra um time inglês de futebol, o Chelsea. Aí você tem um árabe, tem um chinês que vai lá e comprou outro time de futebol na Itália, Internazionale, de Milano. Aí vem um outro árabe, compra mais um time de futebol, uma barbaridade. Qatar, né, investiu lá no, acho que Barcelona, não sei bem. Essas transferências de patrimônio têm crescido demais, vai ver que é por isso que mereceu uma conta separada aí, para ficar de olho. Acompanhar esses fluxos, né, porque, enfim, é importante. E também os bens não financeiros intangíveis. Ora, a gente sabe que serviços são intangíveis, só que tem algumas coisas que não são financeiras, né, esses serviços financeiros, que também são intangíveis, como, por exemplo, marca. Né? Quando eu vendo uma marca, fui lá numa fusão, numa aquisição de multinacionais, quando eu vendo uma marca, entra aqui nessa conta de bens não financeiros intangíveis. Tá? E também, de novo, isso é uma coisa recente, né? Relativamente recente, resolveram colocar nessa conta de capital aí, porque também tem crescido muito esse fluxo de venda de bens não financeiros intangíveis. De novo, vendas de marca, venda de patente, venda de patente também entra aqui, enfim, com capital é isso. Então é isso, gente. 1, conta corrente. 2 mais 3, conta financeira e de capital. Tá? Deu para entender bem, imagino, os seus componentes. Né? Agora vamos olhar o seguinte. Quando eu falo de balanço de pagamentos, ele tem o 1 e tem o 2 e o 3 juntos. Mas aqui eu já dei uma bagunçada no coreto e já introduzi duas coisas, que é o seguinte. Por incrível que pareça, o balanço de pagamento, quando você vai fechar no fim do ano, fica difícil de fechar tudo igualzinho, bonitinho, por incrível que pareça. Porque é muito difícil de controlar tudo, né? Então, às vezes, sobra aí alguns erros e omissões, números que não entraram no balanço de pagamentos, que aí entra nessa conta aqui. Mas você vai falar, pô, não é possível, como é que pode perder isso daí? Perde, você vai ver já já. Erros e omissões não é pouca coisa. E aí sim, finalmente, quando se soma 1 com 2 e 3, né, que são as duas grandes contas, e essa dita erros de omissões, quando você soma tudo, vai dar o resultado do balanço de pagamento. Tá? E aí? Essa pode ser o seguinte, lembra que eu tenho que, vamos lá na conta 1, volta tudo. Lembra que tem saldo, cada conta é um saldo, em cada conta? Ou seja, eu posso ter um monte de exportações entrando e um monte de importações saindo, mas eu vou ter um saldo. Então, esse saldo aqui, vamos supor, quando você somou esse com esse, com esse, com esse, deu positivo com negativo, com positivo com negativo, deu, sei lá, no final, positivo 1 bilhão. Aí o que acontece? Então, aqui é que esse número 1 aqui vai estar positivo 1 bilhão. Aqui, número 1. Então, aí você tem que ver conta a conta, porque pode ser que a conta financeira ela seja negativa e a conta de capital também. Então, é quando eu somo tudo é que eu vou ver o resultado do BP. Ou seja, se entrou mais do que saiu ou se saiu mais do que entrou fluxos financeiros no final desse BP. E esse líquido, e esse valor líquido vai ser igual à variação das reservas. Tá, então vamos pensar, daqui a pouco vou mostrar um exemplo, vocês vão ver, fica bem claro. Aqui é mais 100 bilhões, aqui é menos 50, aqui é menos 5 e aqui é menos 5. Então, mais 100 menos 60 dá 40, positivo. Então, o meu BP foi mais 40. Isso significa que a minha variação de reservas foi 40. Como assim variação de reservas? Ué, se entrou em bi
e saiu 60 bi, no líquido, no final do ano, 31 de dezembro do ano X, eu vou ter 40 mais bilhões de dólares do que o início do ano. Então é por isso que o BP, o saldo, ele é ou positivo ou negativo. Se o saldo é positivo, entrou reservas no fluxo, né, no valor líquido, no fim das contas, entrou moeda, positivamente 40. Saiu, entrou, saiu, mas no fim do ano ficou mais 40. Se tivesse dado menos 40, teria saído 40, né, comparado com o 1º de janeiro desse mesmo ano. Então, vai reservas é isso. É como se você tivesse uma piscina de reserva. A piscina do tio Patinhas, não sei se vocês conhecem o personagem, que fica nadando com moeda de dinheiro. Então é como se a moeda dele lá estivesse cheio de dinheiro e ele ficasse nadando. Se no fim do ano tiver mais 40, significa que o nível da piscina subiu 40 bilhões comparado com o que tinha antes. Ou se saíram 40 bilhões, então a piscina baixou o nível, ficou menos 40 bi mais baixo. Tá certo? Costumo ver assim essa ideia da variação de reserva, como se fosse uma grande piscina de dinheiro que vai subindo ou diminuindo o nível. Às vezes, diga-se de passagem, o nível fica tão baixo, mas tão baixo, que se tem o risco de bater a cabeça no fundo da piscina, né? Olha, se você for mergulhar, tem que tomar cuidado. E isso ocorre quando um país tem crise de balanço de pagamentos. Quando ele está em crise do BP, é porque a variação de reserva foi negativa ao longo dos anos e deixou que a piscina, que era, sei lá, desse tamanho, foi só baixando, baixando e agora está bem baixo. A Argentina teve um exemplo parecido, 2000, 2003, né, que foi 2 crises do balanço de pagamentos, depois ela teve mais uma, precisou de dinheiro para jogar na piscina, emprestado, porque estava muito baixo o nível de reserva, estava quase zerando o que ela tinha de reservas de moeda estrangeira. Bom, então é isso. É essa a identidade fundamental do balanço de pagamentos. É como se a soma de tudo, somando a variação da reserva, fosse necessariamente igual a zero. Como assim? Então, conta, isso deu 100, isso menos 50, isso menos 10, isso aqui vai dar quanto? Menos 40. Por quê? Porque para a soma de tudo tem que dar zero, ou seja, eu não posso perder nenhum dinheirinho quando eu levo em conta que tem erros e omissões. A variação das reservas é igual à soma de todas as outras contas anterior. Bom, então, resumindo a ópera, quando o BP for positivo, se o resultado do BP for positivo, tem um aumento de reservas cambiais. Se o resultado do BP for negativo, existe uma diminuição das reservas cambiais do país. Tá bom? Vamos olhar o caso do Brasil agora, mas antes deixa eu só mencionar rapidinho quem que cuida do BP e quem que cuida dessa tal piscina de reservas. Bom, primeiro, o BC, o bom e velho Banco Central, cuida da moeda, oferta de moeda nacional. Vocês já sabem disso, de várias disciplinas, desde as macros até a economia monetária. Tá, mas o que talvez a gente não saiba ou não chame tanta atenção é que ele também toma conta, além da oferta da moeda do país, nossa, do real, ele toma conta dos ativos estrangeiros mantidos pelos bancos, no caso, pelo Banco Central, no caso, o BC, né? E ele que mantém essas reservas internacionais. Então, volto para o nosso exemplo. Se o resultado do BP foi mais 40, quem que guardou esses 40? Porque, veja bem, na minha conta corrente não está esses 40 bi. E nem na sua, né? Está na conta de quem? Do BC. Então, o BC que administra as reservas internacionais oficiais. E o que ele faz com esse dinheiro? Eu não sei se o presidente do BC fica nadando na piscina de dinheiro igual o tio Patinhas faz, não. Provavelmente acho que ele não faz isso. Mas uma coisa que ele faz certamente é usar quando for preciso esse dinheiro, às vezes no mercado de câmbio. Vocês já devem ter visto aí, o Brasil tem, e eu vou falar sobre o mercado de moedas na semana que vem, o Brasil tem aí
que eu ia dizer? O Brasil tem uma quantidade de moeda bastante razoável hoje em dia, em torno de entre 200 e 300, hoje acho que está mais perto do 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. E pensar que nós tivemos aí várias crises, lembra, na época do café, crises do BP recorrentes, precisando de dinheiro do FMI, inflação dos anos 80, crise em 99, em que o real teve que ser, já a nova moeda real, com baixa inflação, teve uma desvalorização e virar uma moeda conversível, ou seja, regime de câmbio flutuante. Vou falar tudo sobre isso semana que vem. E, enfim, a partir daí, até aí, o Brasil teve que pedir até empréstimo para o FMI, porque nossas reservas internacionais oficiais estavam muito baixas. E o que foi feito naquela época? Foi pedir emprestado, aí o FMI me ajudou e tal, mas essa foi a última vez que foi necessário. O que aconteceu? Uma bênção a partir dos anos 2000 fez com que a Vale privatizada e a melhoria da condição da agricultura, né, das condições agrícolas de produção de produtos agrícolas, fez com que nós tivéssemos uma grande produção e cada vez mais organizada de soja. Então, aí, dois produtos de exportação, soja e minério de ferro, começaram a ser bastante exportada a partir dos anos 2000, principalmente, né? E aí, a partir daí, todas essas vendas de minério e de soja foram entrando e foram acumulando como reservas internacionais oficiais. Desde então, o Brasil vem tendo superávites grandes. Ao mesmo tempo, o Brasil tem conseguido também atrair bastante investimento direto externo, né, das empresas internacionais, e tem entrado bastante dinheiro naquela conta de ID. Daqui a pouco a gente vai ver o BP do Brasil, mas só para dizer que anos a fio, desde 99 foi o último, né? Então, desde 2000 para frente, de entradas na corrente e no investimento direto externo, fizeram com que o Brasil tivesse uma grande piscina agora de reservas internacionais oficiais, que a Argentina não conseguiu montar, embora ela esteja aí lutando aí para conseguir melhorar a situação do BP dela. Então, quando precisa, o BP também pode, o BC agora, o Balanço Central, o Banco Central, ele pode intervir no mercado de câmbio, ele pode comprar e vender dólar, e se, enfim, o dólar está subindo demais, por exemplo, ele pode colocar uma oferta grande de dólares no mercado e fazer com que o dólar, por exemplo, pare de subir, ou que ele pare de cair, né, intervindo no mercado. Vamos lá. Vou mostrar para vocês rapidinho o BP do Brasil de 2000 a 2006 e depois o de 2007 a 2011. Dá uma olhada aqui o que aconteceu, lembrando o contexto de 2000 e 2006. Contexto, naquela época, Lula tinha sido eleito no semestre de 2002 e tinha ainda uma grande desconfiança quanto ao governo Lula e o que ele pretendia de fazer naquela época, né? E aí, primeiro, 2003 a 2006 foi exatamente o primeiro mandato do Lula, né, que ao longo do tempo foi mostrando que, enfim, não ia fazer do Brasil uma União Soviética e acabou fazendo uma boa gestão do país até nesse período e no período seguinte. Então, só estou dando esse contexto para vocês verem os números, tá? Que essa conta aqui é a conta corrente, estou começando com ela. E aqui a balança comercial está aqui e essa é a balança de serviços. A balança de rendas está aqui embaixo. Eu não separei, eles que fizeram isso aqui do Banco Central não separaram, colocaram serviços e rendas juntos, tá? Mas a separação está aqui, ó. Então tá, balança comercial aqui, balança de serviços aqui, a de rendas aqui e a transferência unilateral, beleza? E aqui no final uma linha o saldo de conta corrente. Então veja já logo o saldo de conta corrente, a soma das quatro contas, e onde eu vou focar um pouco. Veja logo de cara que o ano 2002 foi barra para a gente. Menos, e esses dados são em milhões de dólares. Então,
7.600 significa menos 7.600 significa menos 7,6 bilhões de dólares. Então, naquele ano, saiu da conta corrente 7,6. E foi um ano difícil mesmo. Vamos ver o que aconteceu, cada uma das contas. Primeiro, no caso da balança comercial, nem foi tão ruim. Foi um saldo positivo de 13 bi, ou seja, fruto de exportações de 60 bi e 47 de importações. Então, na balança comercial, que é o X menos M, nós tivemos um 13 positivo. Mas como que a gente acabou com esses menos 7 aqui? Bom, primeiro que os serviços, né, serviços somado com as rendas deu menos 23. Então, menos 5 aqui e menos 18 aqui. Então, teve muita repatriação de dinheiro, de renda no ano 2002, menos 18. Provavelmente pessoas mandando suas riquezas para o exterior com medo aí da eleição, pensando que o Lula ia, sei lá, que diabo que ia fazer com o país, acabou que nem fez tanto assim. Bom, mas e aí? E aí que somando essas quatro contas deu menos 7. Já no ano seguinte, e depois nos próximos anos, tivemos uma situação de conta corrente positiva. Primeiro 4 bilhões, depois 11, depois 13, depois 13. Ou seja, um aumento, né, significativo. E como eu falei para vocês, né, a China entra no OMC em 2001 e a partir de 2003 a China começa a comprar muito a nossa soja e nosso minério. Né? É só você perceber, compare esses 60 das exportações com 73, 96, 118, 137. Então, o saldo do balanço comercial foi de 13, passou para 24, para 13, 33, 44, 46. Aumentou demais o saldo na balança graças a essas vendas para a China. Então, o país não foi para o espaço, não virou União Soviética e virou uma conta corrente que era negativa, virou positiva. Tá. Vamos ver agora a conta de capital e a conta financeira e de capital. A conta financeira tem essas quatro contas que vocês já viram. A conta de capital é aquela pequenininha. Eu já botei tudo junto aqui. Tá? Então, vou somar as duas. Vai dar 8, 5, menos 7, menos 9 e 16. Essa aqui ela já é uma conta mais, como eu vou te dizer, mais volátil, né? Porque ela estava 8 bi, passou para 5 bi, depois menos 7,5, menos 9, ou seja, caiu, e de repente virou positivo. Então, o que eu posso dizer é que temos que tentar ver onde está o problema. A conta de capital é muito pequena, tá vendo? Ela é da ordem de milhões, quando as outras contas são da ordem de bilhões. Então, não é ela que está influenciando, e sim a conta financeira, com as suas quatro contas, que a gente já vai ver. A conta financeira, ela realmente só encolhe de 2002 a 2005 e depois passa para mais 15. O que provavelmente deve ter acontecido aqui é que algumas notícias provavelmente devem ter dificultado aí o país, né? Então, de novo, medo de investir por conta que o Lula poderia fazer alguma grande besteira aqui no Brasil, não fez nada, e aí, no final, mudou-se a expectativa. Então, pode ser que tenha aqui um pouco de expectativa de retirar do país, mas vamos ver, por exemplo, as subcontas financeiras. Então, temos um investimento direto aqui, temos investimento em carteira. Tá? Do investimento direto, o que ocorre é que o estrangeiro passou de 16 para 18. De 16 para 18. Ou seja, teve 16 bi, passou para 18 bi. Ou seja, ela teve um investimento até que razoável, o investimento estrangeiro direto, que é quanto que eles investem na gente. Não foi um número tão mau. Agora, o investimento brasileiro direto, que são empresas brasileiras investindo no exterior, esse número foi uma barbaridade e eu sei explicar para vocês o que aconteceu. De menos 2 bi, passou para um pouquinho, 2003,
9 bi em 2004, 2,5 em 2005 e 28 em 2006. Esses dois números aqui, ó, menos 9 e menos 28, tem um nome correto, um nome bem certo. Chama-se Vale do Rio Doce. Aliás, chamava-se Vale do Rio Doce, hoje chama-se só Vale. A Vale, nessa época, virou uma empresa multinacional, transnacional, né? Virou uma transnacional e ela fez dois grandes investimentos. E o principal deles em 2006, que foi a compra da International Nickel Company, né? Em 2006 foi adquirido do Canadá pela Vale. Então, 28, quer dizer, eu não sei quanto que a Vale pagou. Aliás, na época eu trabalhava na Vale, mas não sei te dizer quanto desses 28 foi dinheiro da Vale. Mas pode ter certeza que foi uma grande parte aqui foi Vale do Rio Doce. Então, o nosso investimento direto externo, nesse período, teve esse problema porque saiu dinheiro, né? Mas você vai falar assim, mas é ruim então? Não é ruim, é que saiu dinheiro e lembre-se que os investimentos diretos externos, uma hora eles viram fluxo de renda, então a Vale deve estar emitindo lucro do Canadá para cá já faz anos, né? Então é isso. Investimento em carteira de menos 5 bi, né? Deu uma flutuada e virou 9 bi em 2006. Então, isso aí ajudou a recuperar, né, de menos 9 para 16. Então, basicamente, a conta de capital financeira, ela, ela começou ruim e depois melhorou no final, principalmente por expectativas políticas, né, de que no final o caos não se sucede no país, pelo contrário, e que também aqui a situação do país estava bem melhor, né, do ponto de vista da conta de capital. Somando, os derivativos são valores pequenos, os investimentos aqui, outros investimentos também flutuou bastante, de 1 bi passou para menos 10, menos 27, depois em 2006 virou mais 15. Erros e sonhos são da ordem de milhões, exceto nesse ano aqui. Mas são erros e omissões. De modo que o resultado do balanço está aqui nessa última linha. O que é esse resultado do balanço? É isso aqui que eu vou mostrar agora. É a soma dessa linha, transação corrente, com essa linha, conta de capital e financeira, com os erros e omissões. Quando você soma tudo isso, quando você soma as três linhas, olha o que acontece. 2002, quase zero. 2003, 8,5, 2,2 bi. 2004, 4,3 em 2005 e 30 bi em 2006. Então, se você quiser saber como é o UAU, como que subiu, como que aumentou tanto, volta lá nas contas e vai ver, né, que, por exemplo, aqui houve uma grande melhora nas transações correntes, de menos 7 passou para 13, e a conta de capital financeiro também teve uma melhora no final do período, e quando você soma as duas melhores, você vai ter esse 30 bi aqui. Então, dá para entender agora o que acontece quando você soma esse valor com esse, com esse, com esse, com esse. Quando você só tem resultado do BP positivo, a sua piscina de dinheiro vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não é à toa que hoje a gente tem aí perto de 300 bilhões, porque a gente tem tido balanços de pagamentos desde o ano 2000 razoáveis, né? Só subindo. Então, o Brasil agora, pelo menos, a gente pode morrer de várias coisas, mas crise de BP é muito improvável. Ó, 2007 2011, o mesmo balanço, o mesmo tipão de balanço. Eu vou passar bem rápido, tá? A transação corrente já piorou. Nesse período, a nossa transação corrente piorou. Ficou menos 28, menos 24, menos 47, menos 52. Sensivelmente, é verdade. E por que seria a situação? Principalmente porque os serviços e rendas aumentaram de menos 42, foram aumentando até menos 85.
meio que dobraram, né? Os serviços, tanto os serviços quanto as rendas. Dois comentários. Primeiro, serviços. Ele tem um histórico de ter uma conta deficitária de serviços. Por quê? Porque a gente costuma ter mais saída de dinheiro do que entrada nessa conta, tá certo? Ao longo do tempo, sempre foi assim. Lembra o que está no balanço de serviços? Viagens, transportes, consultorias, coisas governamentais. Tipicamente, o Brasil emite mais dinheiro nessa conta do que ele recebe. Então, por aí já é uma conta, um problema. A outro comentário é, olha as rendas. Menos 29 bi, foi aumentando, passou para menos 47. Então, o Beluso estava certo, né? Luiz Gonzaga Beluso, famoso economista da Unicamp, dizia que as privatizações um dia vão atrapalhar a venda para empresas estrangeiras, e as empresas estrangeiras, nos anos seguintes, embora no primeiro ano elas investam no ID, nos outros anos elas começam a emitir lucros para o exterior, e quando você soma o lucro de muitas empresas, você está emitindo muito dinheiro. Olha, isso daqui corrobora parcialmente essa visão. Tá? Não dá para dizer aqui que é tudo lucro de multinacional, mas certamente, como muitas multinacionais do Brasil, é bem possível que a gente tenha passado de menos 29 para menos 47. E o que eu acho disso, não sei se vocês querem saber ou não, mas com relação a essas duas contas, eu acho que é isso mesmo. Estruturalmente negativa essas duas contas. A gente vai mandar mal nelas com o BP, então a gente tem que acertar em outra conta. Na minha opinião, quais contas a gente pode acertar? Primeiro, na balança comercial. Olha o que aconteceu aqui. As exportações passaram de 160 para 250. Tá? Então foi um período também, apesar... Gente, eu não falei aqui, mas teve a crise de 2009, de 2008 2009, né? Crise financeira, e que afetou o mundo. Tá? E mesmo assim, as nossas exportações continuaram subindo, e adivinha para quem acertou? Para a China. A China ainda hoje devora todo o minério de ferro e soja que o Brasil consiga vender para eles. E mais recente, agora, 2021, a gente está exportando carne para a China. Inclusive, a carne está cara nos açougues do Brasil, afora, por conta da exportação de carne para a China. Mas, enfim, isso é um outro papo, né? As exportações aqui, olha só, né, aumentaram, apesar da crise. Então, aqui, aí, de novo, minha opinião, aqui essa conta, a gente tende a balancear mais ou menos, dar uma segurada nas transações correntes, de modo que a balança comercial consiga segurar mais ou menos o negativo da balança de serviços, da balança de rendas, tá certo? De modo que esse último número não seja tão negativo. E esse último número negativo, como é que a gente pode financiar? Óbvio, conta de capital e financeira. Conta de capital e financeira. Então, vamos olhar o que aconteceu nesse período. Vejam com seus próprios olhos. Pulou de 89 para 112. Aumentou muito. Apesar dessa queda aqui de 89 para 29, e o nome disso significa crise final de 2008/2009, logo depois a gente se recuperou. E qual conta que responde por isso? Bom, a conta de capital é pequenininha, como sempre, obviamente que é a conta financeira, né, que passou de 88 para 110. Desses 88, olha o investimento direto externo. ID, passou de 27 para 67. Ou seja, nesses 5 anos nós recebemos bem mais, né, de 27 passou para 67, ou seja, quase 3 vezes mais. Se o Beluso tiver certo, um dia esse aumento de investimento direto externo vai virar aumento na conta de rendas. Percebe por que a conta de rendas ela é estruturalmente negativa? Porque se isso aqui aumenta, tá entrando ID, está entrando ID, está entrando ID. Chega uma hora que vai ter remessa e aí aquela conta vai aumentar. O que mais que está de bom aqui? Olha, os investimentos em carteiras passaram de 48 para 35.
Eu não sei. Eu não falei nada. Desculpe, deixa eu voltar uma coisa. Do ID, o ID das empresas brasileiras também deu uma flutuada aí. Só no ano de 2008 teve de novo 20 bi, 10, mas nos outros anos não foi tão bem assim, né? Então, a Vale, obviamente, e outras empresas investiram no exterior. Por exemplo, a Gerdau comprou ativos, outras empresas compraram ativos, né? Mas, enfim, não foi tão forte assim. E o investimento em carteira é uma conta aí que passou de 48 para 35, diminuiu um pouco, mas teve anos aí que teve uma performance melhor. Então, de modo que quando você soma isso aqui, quando você soma a conta de capital financeira com as transações correntes e com os erros e omissões, você vai ter esse resultado do BP. Então, gente, lembra que eu mostrei para vocês 30 bi em 2006? Dá uma olhada nisso. Com exceção de 2008 de novo, que foi a crise do mundo. Dá uma olhada nisso. 87 bilhões entraram no Brasil. Vou repetir: 87 bi de saldo. É um aumento na piscina de dólares violento. Um outro aumento aqui de 46. Um outro de 49, um outro de 58. Dá para entender agora como é que o Brasil está aí perto de 300 bilhões? Isso 2011, né? Eu poderia mostrar também para vocês o BP de 2012 em diante, mas, enfim, fica para uma outra vez. Mas ainda hoje, então, o principal resultado do balanço de pagamentos do Brasil tem a ver com a conta de capital financeiro e, em particular, com a conta de investimento direto externo do ID que a gente tem recebido aí ao longo do tempo. Bom, então, o resumo de tudo que eu falei está nesse slide aqui, depois vocês dão uma olhadinha aí com calma, que eu quero mostrar mais umas 2, 3 coisas antes de terminar. Isso aí é visível e explica por que o presidente do BC brasileiro está nadando na piscina de dinheiro todo dia, porque basicamente, apesar dessa queda aqui, dessa outra queda aqui, a tendência de alta da economia brasileira é receber investimento externo direto. Tá? Então, isso aí vai acumulando, vai acumulando. Olha só as reservas internacionais do Brasil até 2007. Tá? Isso só tem até 140 bilhões em 2007, mas como já foi comentado aqui, isso aqui chegou a perto de 300, né? 300 bi de dólares. E olha só o interessante, se vocês estão estudando economia agora, se vocês estivessem estudando economia há uns 30 anos atrás, esse gráfico ia estar o contrário. Tá? Não ia estar alto e depois diminuindo. O que é isso? Dívida externa. Dívida externa significa quanto que eu devo para outras entidades que estão no exterior. Quanto eu devo? Tá? Então, aqui em 2000, que foi o final já dos nossos problemas, nós devíamos 200 bi. E aí caiu, foi caindo para 2007. Hoje a nossa dívida é até menor do que isso, se vocês querem saber. Mas o que tem a ver com o contrário? Porque o contrário era que nos anos 80, nos anos 90, a economia brasileira era muito endividada. Aliás, 80 e 90 foi por conta das decisões dos anos 60, 70, né, do governo dos militares investirem bastante, sim, só que à custa de investimento de dívida com bancos. Então, nós tínhamos uma dívida enorme que acabou, entre outras coisas, gerando uma bela de uma inflação dos anos 80 e 90, história que vocês conhecem bem. Mas eu só queria mostrar para vocês aqui o fim da história. O fim é essa. A dívida externa, que já chegou aqui no máximo, só caiu e despencou. Por quê? Por causa disso, o slide anterior. As reservas estão fazendo com que a gente possa pagar a dívida externa. Né? Tem essa também. Eu posso colocar na piscininha esse dinheiro que eu estou recebendo, mas eu posso pagar a dívida. Quando eu falo dívida externa, existem dívidas, como eu mencionei já hoje,
Existem dívidas para governos, mas tem dívidas para empresas, né? Então, basicamente, a dívida que ainda resta hoje é empresa como Bradesco, Itaú, que está devendo lá fora. Mas por que eles estão devendo? Porque ele emprestou do Credit Suisse ou emprestou do BOFA, Bank of America, emprestou um dinheirão para trazer, repatriar para a economia brasileira e investir aqui, certo? Então mudou não só o valor da dívida externa, mas o tipo dessa dívida externa, né? O perfil da dívida. A dívida agora não é mais dívida para governos e sim dívida para bancos. E é uma dívida bem menor. E nós só conseguimos isso por conta das grandes quantidades de reservas internacionais que o país possui, que foi conseguida ano após ano com os balanços de pagamentos positivos e acumulando seguidos, né, positivos anos e anos seguidos. Beleza? Bom, tem mais um exercício aqui. Eu vou só mostrar e depois tem já a sua atividade. Estamos quase terminando, tá, pessoal? Olha, é o BP. O Banco Mundial, esse mesmo Data Bank, bem, possibilidade de você fazer o seu balanço de pagamentos de cada país, tá certo? Então, assim como eu fiz a Suécia, calculei para a Suécia, e todos os países, né? Inclusive qual país que vocês escolherem aí para o seu grupo. Então, como eu fiz para a Suécia o grau de abertura, eu vou fazer para a Suécia agora um pouquinho do BP dela, das contas do BP, e mostrar aqui esse gráfico. A conta corrente é o vermelho, a conta financeira é o azul, e essa conta verde escura, pequenininha, é a conta de capital. Mas antes de ver isso, como que eu consigo os dados? De novo, eu vou no Banco Mundial, e aí eu vejo cada uma dessas contas aqui. Vamos ver se eu consigo clicar aí. Isso. Beleza. De novo, estamos lá no Banco Mundial, explore os bancos de dados, aqui embaixo tem o World Development Indicators. Então, a primeira coisa, olha, Data Bank, escolha World Development Indicators, que é o mesmo banco de dados de indicadores do desenvolvimento do mundo. E aí está lá, de novo, país, séries e tempo. Vocês têm que escolher o país, no meu caso é Suécia. As séries que eu quero que vocês vejam são essas três aqui. Ó, tem outras, não tem só essas três. Essas três são as grandes contas. Current Account Balance, essa daqui primeira, é o balanço de conta corrente. Então, é a primeira parte do nosso BP, tá certo? Se você quiser as contas componentes dela, por algum motivo, de novo, porque uma monografia ou um trabalho, se quiser fazer, tem aqui todas as contas, tem o balanço de serviços, tem o balanço de rendas, tem o balanço comercial, tem a transferência unilateral e de investimento em portfólio, tem tudo, as contas detalhadas. Eu só peguei as três grandes contas. Current Account Balance é a conta de corrente, Net Financial Account é a conta financeira líquida, e essa aqui, embora aqui não fale, essa daqui também ela é líquida, tá? É a soma dos tudo que sai, tudo que entra positivo e tudo que sai negativo. Então, a conta financeira líquida e o Net Capital Account, que é a conta de capital líquida. São as três contas. Se você somar as três, o que acontece? É o resultado do BP. Então, é isso. Tá? São essas três contas aqui. E aí eu clico em tempo, banco de dados 2010 a 2019, aplica as mudanças. Beleza? Vamos lá. Vamos procurar essa aqui, Current Account Balance. Primeiro tem que escolher o país. Vamos fazer de novo. Sweden. Apareceu aqui, selecionei a Suécia. Beleza. O que mais? Agora séries. Vou ter que escolher aquelas três séries. Onde que eu escrevo? Aqui. Como que é o nome mesmo? Current Account Balance. Aqui, BOP Current Dollars. Tá. Current Account Balance. E escrever tudo, só até aqui.
Current começa com C, então vou clicar no C. Current Account Balance. Aqui. Current Account Balance. Apareceu duas. Apareceu Percentage of GDP, como porcentagem do PIB, e apareceu os dólares correntes, que é o nosso caso, e eu vou clicar nela. Beleza? O que mais? Net Financial Account. Net Financial Account. N. Net Barter, Net Bilateral. Net Financial que eu quero, lembra? Achei. Net Financial Account. De novo, Current Dollars está aqui bonitinha, clica nela. E a outra é Net Capital Account. Eu não sei se vocês viram, eu passei por ela aqui. Ela está aqui, ó, Net Capital Account. Eu teria que escrever aqui, Net Capital Account, mas já está até aqui. Net Capital Account. Daí eu acho, clico nela. Pronto. Já cliquei, já selecionei as três séries. Pego 2010 a 2019. Tá, cadê o tempo? Desce só um pouquinho. Apareceu o tempo. 2009 até 2010, eu vou clicar. Desce com cuidado. Pronto, selecionei tudo. Agora, Apply Changes. Cadê o Apply Changes? Cuidado. Eu vou voltar um pouquinho. Apareceu já aqui. Apply Changes. Carregando. Pronto. Agora eu já vou aqui e vai aparecer aqui. Tá aqui os dados, ó. Mas eu vou clicar, lembre-se, Download Options. Excel. Puf. Já está aqui. Que beleza, hein? Tá tudo aqui. Ao invés de mostrar na pasta, deixa eu abrir já direto. Tá aqui. Ele vai abrir. Pronto, pessoal. Calculei. Tá aqui todos os dados. Vou deletar essa porcariada aqui. Vou deletar Country Code e Series Code igualzinho eu fiz. Aqui é o nome da série. E aqui estão os dados. Vou botar pretinho 2010 até 2019. E aqui eu vou sugerir para vocês fazer isso aqui daqui a pouco. Que é o BOP Result. Ou então, se vocês preferirem em português mesmo, resultado do BP. Resultado do BP. O que é o resultado do BP mesmo? Vou botar preto. O que é o resultado do BP? A soma das três contas. Então, isso daqui, ó, vai ser igual à soma das três contas. Vou copiar aqui e botar até 2019. A soma das três contas. Soma das três contas. Note vocês que a Suécia só teve só no ano de 2016, ela teve um resultado do BP negativo, que saiu mais dinheiro do que entrou. Dá uma olhada em todos os outros anos. Números positivos. Então, não é só o Brasil
que têm se beneficiado da economia mundial para ter superado o balanço de pagamento. Você vê que a Suécia também tem tido um resultado do BP positivo, né? E esse ano aqui deve ter sido difícil para a economia sueca, não sei o que aconteceu lá em particular, mas recuperou no outro ano e nos outros anos. Então, eu imagino que a Suécia deve ter uma reservas, um conjunto de reservas internacionais relativamente grande, né? Mas é isso. Aí, o que eu fiz? Peguei essas 3 séries aqui e plotei no gráfico. Plotei no gráfico. E no próximo slide, eu plotei em azulzinho a conta corrente. Não, perdão, azulzinho é a conta financeira, está escrito aqui, conta financeira. O azulzinho. O vermelho é a conta corrente. E a conta de capital, esse verde escuro aqui. Então, não preciso nem dizer para vocês, a conta de capital pequena do jeito que é, não tá, né, nem fede, nem cheira. Ou seja, o que sobra mesmo é a soma das duas, azul com vermelho. Então, o que faltou colocar aqui foi o resultado do BP. Faltou colocar nesse gráfico isso aqui, ó, a soma das 3 contas. Mas, olhando pelo gráfico, já dá para ver o quê? Que a Suécia teve uma estabilidade na conta corrente, depois ela caiu, ficou nesse nível baixo aqui, mais baixo, perdão, não baixo, mas mais baixo, né, em torno de 10 bilhões de dólares, e depois começou a subir. Lembra que em 2016 a Suécia teve esse valor negativo? E aqui fica bem claro no gráfico por quê, né? Porque ela vinha tendo uma queda na conta corrente, e teve, agora olha o azul, olha a conta de capital, a conta financeira da Suécia. Né? Ela teve essa tendência de queda direto até o ano 2016. Essa baita crise aqui, onde saíram 30 bi da conta financeira, não sei o que aconteceu a Suécia, que não conseguiu ser financiado pela conta corrente. Os 10 bi aqui não deu nem para o cheiro para pagar os menos 30 que saiu. Então, foi um ano ruim para eles, mas eles liberaram, né, no ano seguinte. As duas contas já estavam no positivo. Né, positivo, ou seja, somando os dois, positivo, e o somando aqui também, positivo. De modo que, quando vocês forem fazer o gráfico de vocês, se vocês quiserem fazer só os 3 igual eu fiz aqui, tudo bem. Tá? Tudo bem. Mas o ideal era ter também o resultado, que é a soma dos 3. Resultado do BP. Tá bom? Então é isso. É isso, é assim que a gente analisa o balanço de pagamentos do país, tá? Olhando as 3 grandes contas, ou melhor, as 2 grandes, porque essa conta de capital sempre é pequenininha, e ver o que deu o resultado líquido da soma das 2. Então, no caso da Suécia, aí teve esse problema em 2016. Enfim, terminamos a aula de hoje com... Ops. Terminamos essa aula, então, com atividade para a aula que vem, daqui a 7, 10 dias, que é a ideia desses 2 exercícios. O primeiro é calcular o grau de abertura para o país que vocês escolherem, calcula o GA e plota o gráfico entre 2000 e 2019. Aliás, entre 2010 e 2019. E depois fazer um BP parecido com o que eu fiz para a Suécia, incluindo o resultado do BP, né? Para o seu país, plote para um gráfico entre 2000 e 2019. Aí pega o país, aí vão ter vários países diferentes aí. Então, por exemplo, quem pegar a Argentina, nossa senhora, problema de BP lascado. Se bem que os piores problemas do balanço de pagamentos foi na década de 2000. Né? Esse depois aí entrou o casal Kirchner, enfim, as contas externas aí foram um pouco menos piores, né? Mas os anos de 2000 até 2010 foi muito crítica a situação do BP argentino. Enfim, vai ser interessante o que vocês vão fazer aí para cada país que vocês escolherem, dar uma analisada no grau de abertura e no balanço de pagamentos. Muito bem. Por hoje, então, é só.